Olá a todos, nós somos o Clube Ciência Viva da Escola Secundária de Carregal do Sal e hoje vamos-vos apresentar uma atividade que realizamos que se chama Ciência com Gente de Palmo e Meio e já vão perceber porquê. Então, no dia 7 de janeiro de 2026, o nosso Clube de Ciência Viva foi à creche Jardim dos Pequeninos, no Centro Social da professora Elisa Barros, uma creche lá da nossa zona, e realizámos experiências com crianças de aproximadamente 3 anos, com o principal objetivo de expor estas crianças às ciências experimentais numa idade muito jovem. Antes de começarmos a explicar o que é que nós realizámos, eu acho que é muito importante esclarecer porque é que realizámos esta atividade e quais foram os principais objetivos, já que temos agora aqui uma plateia cheia de crianças que vão entender. Primeiramente, e em primeiro lugar, o incentivo pela ciência. Quando nós incentivamos crianças a gostarem da ciência, a realizarem atividades que têm a ver com a ciência, nós também incentivamos esses adultos futuros para a ciência. Depois, claro, fortalecer a autonomia e a autoconfiança. Obviamente que é importante que as crianças realizem experiências e atividades autonomamente para também perceberem que elas importam e que têm importância. E depois, o último objetivo foi mesmo perceber que errar e arriscar não é um fracasso, mas sim um passo para atingir o sucesso. Quando nós erramos, nós não falhamos, mas sim acertamos, digamos. Para fundamentar a nossa atividade e como argumentos para realizarmos esta atividade, nós baseámos o nosso estudo em artigos científicos baseados em dados neurológicos que provavam que este tipo de atividades nestas idades de 3 anos tinham impactos extremamente positivos no cérebro das crianças e permitiam que as crianças conseguissem melhorar até mesmo a parte escolar. Por exemplo, este artigo da National Library of Medicine. Nós também pusemos aqui algumas frases que nós achámos importantes de alguns artigos científicos, nomeadamente esta: a ciência é o lugar onde falhar não é o fim, mas o início de uma nova pergunta, que achámos que era essencial para resumir toda a nossa atividade. Antes da nossa apresentação, tivemos que ter uma primeira fase de preparação. Podes passar. O nosso principal objetivo era demonstrar fenómenos científicos de forma acessível e simples para que qualquer pessoa conseguisse compreender. Escolhemos atividades mais visuais e interativas para que as crianças e também os idosos conseguissem despertar o seu lado para a curiosidade pela ciência e tornar a apresentação e a aprendizagem mais apelativa e divertida. Passámos para uma pequena fase de confirmação. Fizemos uma pequena lista de todos os materiais necessários e verificámos se eram seguros, porque o nosso público incluía maioritariamente crianças. Importámos também em demonstrar e em preparar a apresentação. Testámos todas as apresentações para garantir que no momento certo tudo corresse conforme o previsto e não termos certos percalços e erros que poderiam surgir na nossa apresentação. Pronto, agora passando às experiências que nós realizamos. A primeira, nós designámos por balão e papéis, em que esta experiência demonstra o efeito da eletricidade estática, ou seja, ao esfregarmos um balão numa lã ou no nosso cabelo, ele fica carregado eletricamente e começa a atrair pequenos pedaços de papel. Este fenómeno mostra que a carga elétrica não precisa de interagir num contacto direto. Pronto. A segunda nós chamamos de espuma colorida, que é uma reação entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Estes materiais, ao misturarem-se, formam uma espuma. A adição de detergente e corantes torna este efeito mais visual e mais divertido e facilita-nos na observação deste processo. A seguir, realizámos a experiência da massa mágica. Basicamente, esta experiência consistiu em juntar maisena, amido de milho, com água e verificou-se que quando se aplica uma força, quando se bate nesta massa, ela fica dura.
e quando não se bate fica de novo líquida. Esta experiência serve realmente para percebermos os comportamentos dos diferentes materiais utilizados na experiência em contacto com diferentes forças de diferente intensidade. Por último, realizámos a experiência do balão que enche sozinho e esta foi realmente muito engraçada, porque nós pusemos as crianças todas em roda e depois fizemos com que cada criança, ao mesmo tempo, vertesse o balão com o bicarbonato de sódio para dentro do vinagre. E assim, todos juntos, os balões de todos ao mesmo tempo encheram. Até fizemos um concurso em que o balão que ficasse maior, a pessoa ganhava. Passamos então para a reação do nosso público. Tanto as crianças como os idosos mostraram grande entusiasmo e aproximavam-se rapidamente para ver qualquer tipo de demonstração. Ficaram muito atentas quando percebiam que algo estava prestes a acontecer. No caso específico das crianças, elas fizeram muitas perguntas e quiseram participar sempre que possível. Muitas delas até quiseram repetir as experiências. Em relação aos idosos, eles tiveram uma surpresa muito genuína e também, principalmente, nas reações mais visuais. No geral, a interação entre crianças e idosos criou momentos de partilha e aprendizagem conjunta, o que tornou esta experiência ainda mais enriquecedora. Pronto, passando agora para a nossa conclusão. Através desta experiência, nós podemos perceber que a ciência pode ser acessível, divertida e prática. Estas experiências também fizeram perceber que é possível estimular a curiosidade, incentivar a observação e promover o gosto pela ciência desde qualquer idade. Obrigada e visitem o nosso stand, se quiserem. Obrigada. Obrigado pelas vossas experiências e pela partilha com os mais pequeninos. Obrigado.